Sejam bem-vindos, então, ao último tema dessa série, Parábola de Jesus. Hoje é o 7º tema, vamos encerrar essa série aí. Se você, de repente, perder algum dos temas, está lá na nossa playlist, nosso canal no YouTube, Minha Escola é 10, está lá a playlist Sermões. E se você, de repente, é um pregador e gostou de algum daqueles sermões e quiser o PowerPoint, isso aí está aberto. Pode pegar, pode alterar, pregar à vontade, tá bom? Então, a parábola de hoje é sobre a parábola das 10 virgens. E a gente vai falar sobre esse assunto. O texto bíblico está em Mateus, o capítulo 25, os versículos de 1 a 13. Mateus 25, a partir do versículo 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E, no entanto, as prudentes, elas, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Entre as várias parábolas de Jesus, a parábola das 10 virgens, ela destaca ali no versículo 1 que há semelhanças entre o que está nessa parábola e o que está acontecendo exatamente agora na igreja de Deus. Jesus, ele nos adverte nessa parábola que na igreja, e talvez nessa manhã, aqui tenha 2 grupos diferentes de cristãos que estão aguardando a volta de Cristo. É muito provável que neste momento, os que me ouvem aqui ao vivo e na internet, é provável que tenham aqui 2 classes de cristãos, representados por esses 2 grupos de virgens. Essas 10 virgens são separadas em grupos de 5 prudentes, sábias, 5 tolas, insensatas. Quando se fala dessa parábola, diz que elas têm muitas semelhanças. Na verdade, no início da parábola, todas parecem ser idênticas. As semelhanças são várias. Por exemplo, todas as 10, elas são virgens. E mulher virgem na Bíblia significa igreja de Deus pura. Outra semelhança é que todas as 10 estão aguardando a chegada do noivo. São todas igrejas, pessoas cristãs que aguardam a volta de Cristo. Estão ali reunidas. A outra semelhança também é que elas têm lâmpadas. As lâmpadas aqui representam a palavra de Deus nas mãos. Inclusive, todas as 10 também têm o azeite, que representa o Espírito Santo. O contraste está em um ponto que a parábola chama a atenção: não há reserva de azeite para 5 tolas. Elas até que possuíam uma certa experiência com a lâmpada e com o azeite, mas não o suficiente para o problema que surge logo em seguida.
O azeite é apresentado na Bíblia com vários símbolos: vento, pomba, fogo, mas nesta parábola é apresentada como um azeite. Você vai encontrar, por exemplo, esse símbolo do azeite em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. O azeite ele era muito utilizado nos tempos bíblicos e até hoje ainda é utilizado para tratar enfermidades, era usado nos sacrifícios, mas em especial o azeite era usado em duas ocasiões: para ungir sacerdotes, para ungir os reis, era um símbolo do Espírito Santo na vida daquele líder. E um outro grande uso que era feito era para iluminação. Na região da Palestina, em especial nos tempos bíblicos, o azeite era muito utilizado para sustentar a chama da lâmpada, para iluminar. E neste caso é isso que acontece nesta parábola. Sem a luz do Espírito Santo, assim como lá no santuário, sem aquele candelabro que representava a presença da luz divina, o candelabro com 7 hastes, com 7 lâmpadas, que era sustentado pelo azeite, assim como não era possível ver as tábuas dos 10 mandamentos e lê-las sem auxílio da luz da presença do Espírito, assim também na vida cristã, embora nós tenhamos a Bíblia nas mãos, mas sem o auxílio dele, não é possível entendermos e colocarmos em prática a lei de Deus. É por isso que no Evangelho, segundo João 16, verso 8, diz que o Espírito Santo é quem efetua a obra de convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Não basta ter a lâmpada, é preciso, acima de tudo, o azeite. No versículo 8, diz que o desafio que essas mulheres enfrentam é exatamente a tardança. Se o noivo tivesse chegado logo no início da noite, facilmente aquelas 5 mulheres despreparadas, as 5 virgens, teriam participado da festa. O problema é que no caminho delas havia a prova da tardança, e esperar nunca foi fácil. Esperar não é o meu forte. Talvez seja o forte de alguns aqui, mas esperar com paciência nem sempre é algo tão simples. E diz o texto no versículo 5 que o noivo tardou. E na tardança do noivo, as 5 mulheres que estavam preparadas, as 5 sábias, dormiram. E as 5 tolas, despreparadas, também dormiram. É inevitável que na vida cristã, em algum momento você durma, que você se descuide. Eu sei que não deveria passarmos um dia sem estudarmos a Bíblia, mas é provável que em algum momento na sua vida, mesmo você sendo crente há tanto tempo, é provável que em algum dia você passou o dia inteiro sem estudar um verso da Bíblia. Eu não sei como acontece, mas às vezes acontece. Então, mesmo as pessoas que estão hoje preparadas e aguardando a volta de Cristo com sinceridade, eles podem, pela sua humanidade, descuidar em algum momento. Todos adormeceram. Gostaria de apresentar brevemente 3 motivos pelos quais a gente acredita que Jesus está tardando, eu diria, entre aspas. Porque nós cremos que no tempo de Deus não há tardança e nem há adiantamento. Deus nunca tarda e Deus nunca falha. É que Deus atua no tempo dele, sempre e do modo dele. Mas, para ilustrarmos essa questão de tardança, pelo menos da perspectiva humana, eu gostaria de apresentar três razões pelas quais Jesus tem tardado a sua vinda. A primeira delas está em Mateus 24:14. Jesus colocou uma condição para que a sua vinda pudesse ser adiantada. E qual é essa condição? Mateus 24:14 diz assim: e será pregado este evangelho eterno, o evangelho do reino, em testemunho para todas as nações, e então virá o fim. No livro Desejado de Todas as Nações, também apresenta esse aspecto. A segunda razão pela qual nós cremos que a vinda de Jesus ainda não aconteceu é o que está em 2 Pedro 3, versículo 9. Deus não tarda, Deus não retarda a sua vinda, como embora alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é o quê? Paciente.
longânimo, está esperando que você tome tendência na vida e seja um crente de verdade, para que você possa ser salvo. Deus tem esperado pacientemente por mim, para que eu seja um convertido de verdade, para que eu não perca a minha corrida até aqui. Então, pela paciência de Deus, pela sua grande bondade, Ele tem deixado e esperado nossas idas e vindas, para a gente poder ser salvo. Quanto Deus é paciente. Esse também é um ponto que está no livro Parábola de Jesus, página 69. Nesse livro Parábola de Jesus apresenta o seguinte, que Deus espera que Ele consiga formar na gente um caráter para o céu. E quando Ele ver que a sua igreja já tem um caráter pronto para o céu, então virá buscá-los como seus. Dessa vida, quando se morre, se leva somente uma coisa para o céu. E o que é que se leva para o céu? Um caráter, se para lá nós preparamos. Se não, nada irá para o céu. Para o céu vai aquele que preparou um caráter para o céu. Terceira razão que nós encontramos da tardança, porque Jesus ainda não veio. Apocalipse 7, versículo 1 diz que Deus ainda tem sustentado os ventos da destruição sobre o mundo, porque o limite da maldade humana, embora esteja extremo, não chegou ainda o limite máximo. Quando ele for transbordar, Deus então vai encerrar a história da maldade. Embora você olhe para os jornais, e alguns até mais do que outros, e mostrem tanta miséria e tanta desgraça, mesmo assim, Deus estabeleceu um limite, que a maldade vai até aquele ponto, e daquele ponto não passará nenhum segundo, mas esse limite ainda não chegou. Ainda na narrativa da parábola, no versículo 6, diz que o fato é que o noivo chega, mas o noivo chega numa hora assim extremamente difícil. Ali é descrito como o noivo chegando à meia-noite. Nós acreditamos que Jesus vai voltar, mas nós cremos que ele virá no momento mais difícil de esperar. O tempo de angústia, inclusive, que vai ser o tempo mais terrível que a humanidade vai conhecer, pior do que o tempo da pandemia, esse tempo vai ser tão terrível, que para a gente poder suportar, diz a Bíblia lá em Mateus 24, verso 22, que vai ter que ser o quê? Abreviado, porque senão ninguém suportaria. E nesse momento em que estiver terminando o tempo da graça, o tempo de intercessão no santuário celestial, o mundo não vai estar ciente disso. Somente aqueles que estiverem consagrando-se a Deus diariamente é que irão passar bem nesse período. Porque lá em Mateus 24, 37, diz que enquanto o mundo vai estar se acabando de maldade, se acabando de perversidade, Jesus presta a sair do santuário celestial, como é que estarão as pessoas? Brincando, se divertindo, comendo, bebendo, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de trabalho. Não há problema nenhum em comer e beber, correr atrás de dinheiro e trabalho, desde que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora pensa comigo, se hoje você usa a desculpa esfarrapada de que você corre muito, de tal modo que não tem tempo para orar, estudar a Bíblia e pregar a palavra, como é que você acha que nesse tempo de prova você vai resistir? Há pessoas que nem se tocam, nem se mancam, que o mundo jaz aí nos últimos instantes. A pandemia fez com que algumas pessoas ficassem mais próximas de Deus. A crise, às vezes, aproxima as pessoas de Deus, mas a pandemia também serviu para colocar ainda mais distante algumas pessoas de Deus. Às vezes a crise também afasta as pessoas de Deus. Eu só espero que a gente aproveite as circunstâncias, mesmo nos momentos críticos, para aproveitar e desenvolver ainda mais nossa intimidade e nossa dependência de Cristo. No verso 8, assim que todas acordaram, 5 perceberam que as lâmpadas estavam apagando. Eu não sei se você já viu uma lâmpada, ou pelo menos uma vela, né, apagando. A emoção é o contrário da vela acendendo. Parece um tanto retórico, mas quando você está ali no aniversário e acende uma velinha, é sinônimo de quê? De alegria, entusiasmo, gritos, canções. Mas quando está apagando,
é algo triste, melancólico. Quando você está em casa sem energia e precisa recorrer a uma vela, que alegria quando a vela acende, quando o fósforo ajuda a acender a vela, né? E quando apaga, e era a última vela, que tristeza. É muito triste ver uma pessoa com a sua vida espiritual se apagando. Não sei se você já viu, não sei se eu falo nesse momento para um pai, para uma mãe, que está vendo a vida do seu filho apagando, morrendo espiritualmente. Não sei se estou falando nesse momento para alguém que a sua vida espiritual está indo de mal a pior, está indo em direção ao ocaso. A gente tem visto constantemente. Sabe o que é mais dramático do que você ver uma pessoa morrendo na fé? É ele não se dar conta que ele está morrendo, ou não se dar conta que já morreu. A vela estava apagando. Elas agora, então, é interessante que há duas formas que o diabo usa para destruir alguém na fé. Primeira maneira que ele tem usado é tentando tirar a Bíblia da mão do povo de Deus. Ele tira de duas formas. Uma no passado foi a força, tomando, queimando, rasgando. Só que hoje o inimigo está mudando a estratégia. Ao invés de tomar a Bíblia da sua mão à força, ele está substituindo. Quer um exemplo? Quanto tempo você passou com a Bíblia na mão ontem, estudando, e quanto tempo você passou na mão ontem com o celular, mas não está na Bíblia? Quanto tempo você passou ontem com o computador, trabalhando, e quanto tempo você passou na mão ontem com a Bíblia, meditando? Bom, nem precisou tomar a força. O inimigo pode apenas substituir, e dessa forma tira da mão do povo a Bíblia. Mas essa não é a única estratégia que o inimigo está fazendo para acabar e apagar com a nossa fé. Não é a única, tem a segunda. Às vezes, o diabo até permite que eu fique com a Bíblia na mão, mas ele tira o que da lâmpada? O azeite. As 5 mulheres tinham lâmpada, mas faltava azeite. Até tinha, alguns até têm a Bíblia, até leem a Bíblia, mas falta a unção. A leitura da Bíblia, ela é boa, a depender se eu tenho a unção do azeite, do Espírito. A leitura da Bíblia, sem oração, sem a unção do Espírito, além de não fazer bem nenhum, ela pode fazer, na verdade, é mal. A incredulidade pode até ser fortalecida se eu leio a Bíblia sem a oração, sem a unção do Espírito Santo. Portanto, que Deus nos ajude a manter a Bíblia nas mãos, mas mais do que isso, com a unção do Espírito Santo que tanto precisamos. As prudentes, então, ali com as suas lâmpadas acesas, foram agora abordadas pelas 5 desesperadas, dizendo: por favor, dá um pouquinho do seu azeite, a gente precisa, a nossa lâmpada está se apagando. E as 5 prudentes, talvez com lágrimas nos olhos, talvez com tristeza, talvez fossem amigas das outras 5, mas a resposta foi o quê? Não podemos emprestar. Não dá, porque se te arrumar para você dar azeite, vai acabar faltando para a gente. Eu sei que às vezes na vida cristã, eu acho que ninguém gosta de dizer não, porque nós temos sempre uma carência de aprovação. Quando os tempos vão passando e você entra como eu, na casa dos 200, você vai aprendendo a dizer não com um pouco mais de facilidade. E se você entrou na casa dos 200 e não aprendeu, você faltou uma lição muito importante na sua vida. Tão importante quanto os sims que você dá, são os nãos que você aprende a dar. E na vida cristã, a gente precisa aprender a dizer não. E não é não. Não tem conversinha, não é não. E o não para tudo aquilo que me separa do noivo precisa ser dado. Tudo aquilo que atrapalha e pode colocar em risco ou destruir minha fé, eu preciso aprender a dizer não. Para ambientes e pessoas que querem destruir ou não estão preocupados em edificar a sua vida para o céu, sempre que for necessário, e essas pessoas forem interromper ou prejudicar a vida da minha vida espiritual e da minha família, eu preciso aprender a dizer não. Você e eu precisamos aprender a dizer não para programações da internet que fazem mal, para entretenimentos que são perversos, para vídeos e músicas que são perversas. Precisa aprender a dizer não. As mulheres disseram não. E precisava. A gente gosta quando recebe sim. Inclusive de Deus é assim. Só que Deus, ele me ensina a dizer não, porque o não de Deus é tão bom quanto o seu sim. Então, desde que o não tenha uma boa razão, ele é mais importante e mais apropriado do que o sim.
Por que o azeite não é dado para as outras 5 irmãs ali? Porque o azeite, a vida espiritual, é uma experiência intransferível. É claro que nós pais, nós líderes e pastores, nós fazemos tudo o que podemos para influenciar os crentes a terem uma experiência com Deus. Quando eu falo para vocês de orar por 5 pessoas cada dia, estar a Bíblia e lição, é porque eu faço isso na minha vida. Porque se eu falasse para vocês fazerem e eu não fizesse, se chama hipocrisia, isso não serve. No entanto, por mais que eu faça e saiba que isso é importante, necessário, e uma grande parte que já faz isso, mas eu não posso transferir a minha experiência para vocês, nem para os meus filhos. Eu posso ajudá-los numa experiência individual com Deus, mas a minha experiência só serve para uma pessoa, para mim. Portanto, pais, em especial, ajudem seus filhos a desenvolverem uma relação pessoal, individual com Deus. Se nossos filhos, se você e eu não aprendermos a desenvolver um relacionamento, um estudo individual da palavra, não conseguiremos resistir à tardança e à espera da volta de Cristo. O estudo da Bíblia na igreja é muito bom. O estudo da Bíblia na classe, olha, nota 10. O estudo da Bíblia no culto familiar, beleza, mas isso não é suficiente. É preciso um estudo, um momento pessoal, cada dia com Deus. Por isso essas mulheres, infelizmente, não entraram para a festa, porque a porta foi fechada. Era tarde demais, quando elas foram buscar azeite, já não dava mais. A crise revelou, a tardança revelou que elas não tinham um caráter preparado. A crise, eu acredito que nem constrói e nem destrói o caráter de ninguém. A crise apenas revela que tipo de caráter que a pessoa possui. Ah, é porque eu estava cansado, estava estressado. Não tem esse tipo de conversa. As circunstâncias desfavoráveis apenas revelam o tipo de caráter que eu possuo. Agora, ninguém é perfeito e erramos uma vez ou outra. Mas um caráter, ele não é definido por erros e acertos ocasionais, mas é por erros e acertos, atos repetidos ou não. Se você tem uma reação que se repete com frequência, isso está moldando o seu caráter, ou mudando também, se for o caso. Então, a crise apenas revelou que as 5 não tinham caráter para entrar na festa. Quando alguém me procura dizendo, pastor, o diabo quer tirar meu filho, meu marido, minha esposa da igreja, uma das perguntas que às vezes eu faço é, tem certeza disso? É claro que eu tento às vezes não fazer, porque eu sinto que às vezes vai machucar, né? Então a gente às vezes, sempre que eu posso, eu tento não fazer essa pergunta, né? Mas eu quero te perguntar agora, tem certeza que o diabo quer tirar você da igreja? Ou tirar seu filho da igreja? Porque alguns acham assim, meu filho está rebelde, meu filho não quer ler a Bíblia, meu filho não quer ir para a igreja, e por isso o diabo quer tirá-lo da igreja. Ou o irmão vem para a igreja, não traz a Bíblia, ou fica na igreja, não presta atenção. Pastor, está querendo tirar da igreja. Eu pergunto, tem certeza? Vocês acham mesmo que o diabo tem interesse em tirar todo mundo aqui da igreja? Você acha que tem ou não tem interesse? Não, não tem interesse. Você sabe por quê? Porque algumas pessoas que vêm para a igreja, é o diabo que traz. Desculpa, não quis ofender, é porque na parábola do trigo e do joio, diz que assim como Deus coloca o trigo na sua casa, o diabo também coloca o quê? O joio. Mas a questão é a seguinte, eu não tenho que buscar saber quem é joio e quem é trigo. A minha pergunta é, eu estou sendo joio? Eu não tenho que estar aqui pesquisando se fulano é uma virgem nécia ou uma virgem tola. Minha pergunta é, eu estou sendo uma virgem sábia? Eu estou representado nessa parábola como alguém que tem uma vida ativa com Deus e transformado? Essa é a questão. O fato é que, pelo menos por enquanto, o diabo não quer tirar nenhum crente fraco da igreja. O diabo não quer tirar nenhum crente vacilão da igreja hoje. Sabe por quê? Porque se ele sair hoje, ele pode voltar. Mas se ele sair no finalzinho do tempo da graça, quando a sacudidura for mais intensa, ele não vai conseguir mais voltar, não vai dar mais tempo. Então, para o inimigo, quanto mais ele puder manter misturado crentes mornos, crentes complicados, crentes problemáticos, quanto mais ele puder manter, pelo menos por enquanto, melhor para ele. Porque quando chegar na sacudidura final, e que eles caírem fora, caem sem tempo de voltar. Aquelas mulheres, elas eram bem informadas, só não eram transformadas. Elas até pareciam prontas, mas não estavam prontas. Não basta parecer que aguarda a volta de Cristo. Eu não basto parecer ser um crente de verdade, embora a aparência seja importante.
mas a essência, o ser, vai muito além da aparência. A crença do fechamento da porta da graça é uma crença bíblica. Você vai encontrar isso, por exemplo, no verso 10, dizendo que a porta fechou. Você vai encontrar também que no Apocalipse 22, verso 11, que quando houve o selamento, assim que cada pessoa escolher o seu destino, o seu lado da história, acabará o tempo da graça, e o justo vai continuar justo, e o injusto perdido para sempre. Então, um momento, e essa porta da salvação estará fechada. A vinda do noivo foi adiada, mas a vinda do noivo não foi cancelada. A vinda de Jesus tem sido adiada, mas a vinda de Jesus, incondicionalmente, não será, nunca, jamais será cancelada. A vinda do Senhor é certa, Ele virá. Agora Ele virá no tempo que Ele julgar, que é o tempo correto. No verso 12, então, penúltimo verso, verso 12 é o seguinte: ali as mulheres, ao retornarem, ouviram as palavras mais tristes que poderiam ouvir naquele momento. Eu não conheço vocês. Não sei se você já esteve em alguma situação ou num local que você achava que a pessoa te considerava ou gostava de você, e a pessoa fez de conta que não te conhecia. É uma das sensações mais estranhas e desagradáveis que alguém tem. Acredito que na volta de Jesus será um dia de contrastes extremos. Haverá um grupo que vai ouvir as palavras mais maravilhosas, as palavras mais incríveis que poderia alguém ouvir. Vinde, bendito meu Pai, e possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Mas haverá um outro grupo que vai dizer: eu não sei quem são vocês, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e vocês serão destruídos. Castigo eterno é o que lhes reserva. Eu espero que nós possamos ouvir nesse dia as palavras de boas-vindas para o reino do céu. Eu trocaria todos os elogios dessa terra, trocaria todas as boas-vindas deste mundo pelo elogio da boca de Cristo, pela recepção das mãos de Jesus, do abraço de Cristo na porta da Nova Jerusalém. E eu tenho certeza que você também. No versículo 13, então entra o conselho final da parábola e a ênfase principal da parábola. Aqui está a verdade central dessa parábola. Vigiemos, porque não sabemos o dia e nem a hora, mas o fato é que Ele virá. Jesus deu esse mesmo conselho lá, essa mesma advertência lá no Getsemane, em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entrais e não caiais em tentação. O que fazer para poder estar vigilante? Pelo menos aí, duas coisas: encher-se cada dia do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Enchei-vos, essa palavra enchei-vos é ser continuamente enchido. E aqueles que vivem hoje com a sua vida sendo enchida pelo Espírito Santo a cada dia, eles acabam armazenando uma experiência de reserva para resistir os tempos de provas que virão. E segundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é só informai-vos, é transformai-vos. A igreja que quiser ser igreja viva, tem que ser uma igreja ativa. Igreja morta não é viva. 3 palavras-senhas. Se você não lembrar de nada do que eu falei, o que você lembrasse dessas 3 palavrinhas? Há 3 palavras-senhas que o crente precisa estar sempre atento a elas. 3 palavras-senhas que mantém você acordado. 3 palavras-senhas que transformam, não apenas informam. Vigiar, orar e trabalhar. Se você e eu fizermos essas 3 coisas, vigiar, através da oração, estudarmos a palavra de Deus constantemente, orarmos constantemente e trabalharmos pela salvação da nossa alma e dos nossos queridos, vizinhos, familiares, com certeza Deus vai nos encontrar não apenas despertos, mas com a nossa vida cheia da presença do Espírito Santo. A volta de Jesus é a grande esperança da nossa vida. Nós somos adventistas por causa disso. Mas não basta aguardar a volta de Cristo, porque ela já vai acontecer. O que nos cabe é nos preparar para esse dia. Que possamos vigiar sempre em oração. Que possamos estudar cada vez mais a palavra de Deus e pregar cada vez mais a palavra de Deus. Que possamos ser todos representados naquelas 5 virgens prudentes, preparadas para o encontro com o noivo e com a festa eterna com o nosso Senhor. Vamos orar?
Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor sempre tem cuidado da gente. Querido Deus, o Senhor nos chamou, nós cremos que fomos colocados aqui pelo Senhor. Nós cremos que o Senhor é quem nos trouxe aqui para ser trigo, para um dia ser recolhido no teu celeiro. Nós cremos que nós somos a tua igreja verdadeira, representada naquelas 5 virgens, e que pela tua graça e misericórdia, nós queremos que o Senhor mantenha em nossas mãos as nossas lâmpadas, a tua palavra, que nós consigamos gastar mais tempo com ela em nossas mãos. Mas nós queremos muito mais do que as lâmpadas, nós queremos mais e mais da presença do teu Santo Espírito a falar em nossa mente e mudar nosso coração e nos formar um caráter cada vez mais parecidos com o caráter de Cristo, para quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nossos ouvidos possam ouvir as palavras mais esperadas e as mais encantadoras e as mais incríveis e mais felizes que ouviremos. Vinde, benditos do meu Pai, e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do século. Que nossos ouvidos nunca venham ouvir as palavras: apartai-vos de mim, ou não vos conheço. Nós queremos ser o teu povo nessa terra, preparado, informado e transformado pelo teu poder. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando cada vez mais.